بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa sequência Ibadur Rahman, verdadeiros servos de misericordioso. Abordamos na lição passada, falamos noutros episódios, vários aspectos, onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve os verdadeiros servos do misericordioso, a quem Allah subhanahu wa ta'ala elogiou no Coran, e começamos falando daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala menciona também logo no princípio de Surat Al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Estamos a descrever aqueles que estabelecem o salah, e nesta sequência, conforme Allah menciona no Surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, os verdadeiros crentes são aqueles que têm a devoção, concentração no salah, obedecem o salah, obedecem esta prática, esta ordem de Allah, que será a primeira que teremos que prestar contas a Allah no dia do juízo final. Muitas pessoas fazem salah e do salah não ganham nenhuma recompensa, muito menos ter aceitação de salah. Nós descrevemos alguns aspectos que têm a ver com erros, práticas que não são adequadas no salah. Se a pessoa não souber, não tiver conhecimento, não tiver informação dos erros que provavelmente pratica, dificilmente terá o seu salah correto e perfeito. Por isso estamos a mencionar alguns erros que são observados no salah em congregação, a importância de ir fazer salah no masjid, a preocupação que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha para com as pessoas que não fazem salah no masjid. Portanto, abordamos alguns aspectos até o momento em que nós chegamos ao masjid, e a nossa obrigação é ocuparmos a primeira fila. É o que nós temos que fazer e não ficamos na fila de trás. A fila de trás é para as mulheres, não para os homens. A fila recomendada para os homens é a primeira fila, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith de Muslim, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz: "Khayru sufuf ar-rijal awwaluha wa sharruha akhiruha." O melhor saf, a melhor fila para os homens são as primeiras filas, e as piores filas para os homens são as últimas filas. Wa khayru sufuf an-nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. E as piores ou as melhores filas para as mulheres são as últimas filas, e as piores são as primeiras filas. Portanto, os homens, alguns preferem ficar na fila das mulheres, e as mulheres gostam de ficar na fila dos homens. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia aqui dizer é que os homens devem ficar nas primeiras filas. Você chegou cedo ao masjid, ocupa as primeiras filas, enquanto que a mulher que vai para o masjid, a melhor fila para ela é a última fila. Portanto, começa a formar a fila de trás para frente e não de frente para trás, porque a melhor fila para as mulheres no masjid são as últimas filas. Neste hadith, vários aspectos podem ser extraídos. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui diz que a mulher pode ir fazer salat no masjid. Por isso, a melhor fila para a mulher no masjid é a última fila, e a pior fila é a primeira fila. Portanto, se chega tarde, vai encontrar a primeira fila, porque as últimas estão ocupadas por outras mulheres. As mulheres faziam salat no masjid com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não era obrigatório para elas irem ao masjid, elas podiam ir se bem quisessem. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não impeçam as mulheres de fazer salat no masjid, de irem para o masjid, se elas pedirem permissão para ir para o masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam teria dito que não podem ir, porque o fitna existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existia fitna, por isso que existia adultério no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta foi para Hajj, o seu primo, Fadl ibn Abbas, esteve a olhar para uma mulher, conforme o hadith menciona, uma mulher de bochechas vermelhas. Então, no Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam virou a cabeça de Fadl para que ele não olhasse. Existia fitna. Em momento algum, o profeta disse para que elas não fossem ao masjid. Portanto, a melhor fila para os homens é a primeira, e a pior fila para os homens é a última. Nós vemos as pessoas, os homens em particular, vão para o masjid, chegam no masjid, ficam na fila de trás, encostados na parede, e não estão na primeira fila. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Law ya'lamu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal." Se as pessoas soubessem a recompensa que existe no chamamento, no adhan, em fazer o adhan e ocupar a primeira fila, e não tivessem alternativas, senão através do sorteio, fariam sorteio para que os nomes
saíssem e eles tivessem o direito de ocupar a primeira fila. É o que nós temos que fazer, nós vamos para o masjid, a nossa preocupação deve ser, em primeiro lugar, como eu tenho que fazer para eu ocupar as primeiras filas, e deve ser esta a pretensão, e não chegar tarde ao masjid, ou chegar cedo, pior, o mais agravante, chegar cedo ao masjid e ficar nas filas de trás. Este, de facto, que é infeliz, é o privado. Vamos falar depois, na próxima sequência, no próximo episódio, quando você chegar no masjid, ocupou a primeira fila, qual é a preferência, qual é o lugar que você deve ocupar no masjid, estando na primeira fila. Insha'Allah ta'ala, fajazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.